Muito bem, estamos de volta. Olha só, antes de trazer o meu amigo Israel Lessa, já que nós temos hoje o quadro Emprego e Renda, todas as quintas-feiras aqui no TV Mar News, eu quero pedir a sua atenção para uma matéria exclusiva que a TV Mar Canal 25 fez, a respeito da emenda constitucional que o governo Jair Bolsonaro pode, inclusive, trazer mudanças, impactando vários municípios do Brasil. Arnaldo Ferreira foi lá, nos municípios de Alagoas, conferir com cada prefeito, com cada vice-prefeito, a realidade que isso pode provocar, se for passado, inclusive, através de aprovação, de votação, com a participação dos parlamentares. Vamos ver. Já começaram as reações contra o projeto de emenda constitucional do presidente Jair Bolsonaro, que pretende acabar com cidades pequenas com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita local. Se o projeto passar no Congresso Nacional, acaba com mais de 1.250 municípios, 5 deles em Alagoas. Os prefeitos das cidades de Belém, Feliz Deserto, Jundiá, Mar Vermelho e Pindoba passaram os últimos dias em contato com parlamentares de Brasília e em articulações com a população. Os políticos estimulam a população a resistir contra a proposta que acaba com as prefeituras e as câmaras de vereadores das 5 cidades alagoanas. Faz falta a prefeitura? Nem sei nem explicar. Vamos deixar do jeito que está, sim. A cidade de Belém, por exemplo, tem 57 anos de emancipação política, com apenas 2 ruas asfaltadas em sinal de cruz, onde vivem a maioria dos 4.344 habitantes. O município sobrevive da pequena agricultura, pecuária e do minúsculo comércio local. A pequena prefeitura de Belém tem uma arrecadação mensal de R$800 mil. Deste montante, gasta 600 mil com a folha do funcionalismo e mais 40 mil reais pagando 9 vereadores. Apesar de reconhecer a baixa arrecadação municipal, a prefeita da cidade diz que acabar com o município não é solução. A dificuldade existe, mas eu não acredito que essa forma de corte seja a saída, né? Nós precisamos que o governo federal olhe para os municípios da forma que eles precisam, né? Nós estamos brigando frequentemente pela pauta municipalista para que os recursos, né, cheguem nos municípios. Se os recursos chegarem no município, nós conseguimos sim sobreviver. Cada dia para a gente é uma dificuldade. Apesar das dificuldades financeiras, até o vice-prefeito diz que Belém não pode acabar. Isso aí tem que vir a ajuda do governo federal. O governo federal tem que ver isso aí, que ele tem que mandar mais recursos para as prefeituras que estão passando por dificuldade. E acabar é a solução? Não, eu acho que não. Eu tenho certeza que ninguém vai aceitar, nem a Câmara de Deputados, nem o Senado, não vai aceitar acabar, extinguir, que nem eles querem 1.270 municípios. Eu tenho certeza que não vai dar certo isso. Os 9 vereadores de Belém custam mais de 40 mil reais por mês. Cada um, para trabalhar uma vez por semana, ganha 3 mil reais. Os vereadores dizem que se a cidade acabar, quem vai sofrer é a população. Um lugar pequeno tem que ter o vereador e o prefeito, né, para ajudar a população, né? São quantos vereadores? 9. 9. Os 9 vereadores, o que acharam disso? Muito ruim isso. Muito ruim. Os servidores municipais estão com medo do desemprego. Pra gente fica ruim, né? Porque a gente somos funcionários. Aí pra ser agora prefeito Taquarão, no Palmeiras, pra ser comandado aqui, fica ruim, né? Eu mesmo, pra mim, eu acharia certo de continuar tendo prefeito aqui em Belém, né? Quem não está desempregado nas pequenas prefeituras depende delas. Por isso, tem muita gente defendendo a administração municipal. É muito ruim isso que eles querem fazer. Vai só prejudicar a população. Nosso lugar, principalmente pequeno, né? A gente depende da prefeitura. Eu acho melhor continuar sendo prefeito e vereador. Os aposentados dizem que as cidades pequenas são tranquilas. Eu tenho muita fé em Deus que essa cidade pacata que nós vivemos vai continuar sendo cidade. Vai continuar sendo cidade. A população quer saber como ficará os serviços públicos e os empregos nas prefeituras. Se essa proposta do Bolsonaro for aprovada, nós pindobenses aqui nós quem vamos sofrer, né?
porque a cidade vai virar uma vila, né? A Associação dos Municípios de Alagoas mobilizará as entidades municipalistas, parlamentares e governadores para preservar os municípios. As mudanças propostas pelo governo federal, segundo o presidente da Associação dos Municípios de Alagoas, AMA, o prefeito de Cacimbinha, Hugo Vanderlei, afetam a economia e o cotidiano das cidades que podem ser extintas. Ele tem dúvidas se os possíveis municípios que herdarão as gestões municipais terão condições de manter os serviços, os empregos e as rotinas das localidades extintas. Os governadores do Nordeste também são contra o projeto que pretende acabar com mais de 1.200 prefeituras brasileiras. Muito bem, você acompanhou a matéria aí do Arnaldo Ferreira, trazendo essa realidade vivida pelos prefeitos e muitos moradores desses municípios daqui de Alagoas. Nós vamos continuar acompanhando para trazer mais detalhes no decorrer da programação da sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnaldo de Mello. Como já foi anunciado, toda quinta-feira tem um quadro Emprego e Renda com o meu amigo Israel Lessa. E hoje, como tema aqui no programa, a informalidade. Já que Números, Israel, vem para cá bater um papo com a gente. Prazer mais uma vez em recebê-lo, meu gigante. Gostaria que você falasse aqui, com 14 milhões de desempregados em todo o país, o trabalho informal acaba sendo a única saída para muitos brasileiros. Só que dados do IBGE apontam que 4 a cada 10 trabalhadores estão na informalidade. Gostaria que você falasse desse cenário aqui em Alagoas. Bom dia. Bom dia, Viderlan. O cenário é o mais caótico possível, né? Você falou aí que dados do IBGE apontam que de cada 10 trabalhadores, 4 estão na informalidade. Exato. É uma realidade, mas, infelizmente, a grande maioria desses trabalhadores vão para a informalidade, é a única tábua de salvação. Sim. É a única tábua de salvação. Para você ter uma ideia, aqui em Alagoas, só nos primeiros 6 meses, né, desse ano, o Estado de Alagoas extinguiu, as empresas do Estado de Alagoas extinguiu cerca de 20 mil postos de trabalho seletistas de carteira fechada. Isso contribui ainda mais com a informalidade. Tanto é que, do início do ano para cá, mais de 40 mil pessoas adentraram na informalidade. Isso quer dizer, no final das contas, né, que aqui em Alagoas, cerca de 30% da força de trabalho dos trabalhadores alagoanos estão na informalidade. Agora, a respeito do impacto que a informalidade provoca na economia e em outros setores também aqui no Brasil. Sim, o principal impacto, o que a gente vai ver, não é nem agora no início. Porque quando você vai, às vezes, né, a gente vê muita gente que deixa de estar no seu trabalho fechado. Sim. Com aquela ideia de que não, vou para a informalidade que eu vou aumentar o meu ganho. E às vezes é um lei de engano, né? Volto a dizer, hoje nós temos aí, só aqui no Brasil, 600 mil motoristas por aplicativos. Essas pessoas, nenhuma dessas pessoas tem garantia nenhuma, né? Um cidadão como esse, e isso é o impacto, um cidadão como esse, se precisar de um auxílio-doença, ele não tem para onde correr. Se precisar de uma aposentadoria por invalidez, do mesmo jeito, que Deus o livre e guarde. Uma pessoa dessa morre de acidente e, infelizmente, não vai ficar nada para os seus dependentes. E pior, não é só o trabalhador que está na informalidade, não. Milhões de empresas, inclusive aqui em Alagoas, estão também na informalidade. E isso aí é perda, é prejuízo para o governo, né? Porque quando você não tem arrecadação, vai faltar onde? Vai faltar na Previdência, vai faltar na contribuição para empregos, para geração de emprego e renda, não é isso? Vai faltar dinheiro para fazer o asfalto do meio da rua, para a educação, para a saúde. Então, a maior preocupação em relação à informalidade hoje, a realidade da informalidade no Brasil, são as consequências que vão ocorrer lá na frente. Agora, às vezes, você vê aí o próprio governo, né? O próprio governo já havia dito, né? O presidente Bolsonaro, já em pré-campanha, dizia que o brasileiro teria que escolher ou mais empregos ou menos direito. Ou menos direitos e mais emprego. Olha que situação, deixa todo mundo naquela verdadeira sinuca de bico. Pergunto para você aqui, Israel, a respeito se existe a possibilidade de uma solução a curto prazo para a informalidade.
Eu acredito que não, Videlão. Eu acredito que não. Primeiro porque eu acredito que a gente só vai sair desse cenário quando a economia começar a crescer, né? Se uma coisa que a gente vê é se a empresa, né, não cresce, né, ela não contrata. E se ela não contrata, na maioria das vezes, ela demite, né? Então, por enquanto a gente vê essa situação, para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, o nosso Congresso Nacional, né, aprovou a PEC 55, conhecida como a PEC do fim do mundo, aonde essa PEC, né, ela condenou o Brasil a engessar os seus investimentos públicos por 20 anos. Então, para mudar isso, tem que haver mudança no Congresso Nacional. Infelizmente, eu volto a dizer, vai depender de um boom, diferentemente do que a gente está vendo no país. Né? A gente não está... Não é querendo colocar mau gosto na realidade. Infelizmente, a gente não está vendo nada se encaminhando para melhorar esse cenário. E eu volto a dizer, o cenário de Alagoas é o pior cenário possível. Haja vista, o estado de Alagoas é o pior estado na geração de emprego. Então, consequentemente, a nossa situação aqui, primeiramente, é rezar, pedir a Deus que a coisa melhore. E segundo, torcer para que dias melhores realmente venham. Agora, Israel, para quem ainda está na informalidade, nosso telespectador, qual a mensagem que você deixa para ele nessa sua despedida, nessa sua última participação aqui nesta quinta-feira no quadro Emprego e Renda? Não, o que eu quero dizer para vocês, jovens, principalmente vocês jovens que estão nos assistindo nesse exato momento, é de que se capacitem, se preparem. Existem maneiras, né, das mais variadas possíveis que vocês possam se preocupar com essa questão da capacitação. Né? O Brasil passa por um momento muito difícil, Alagoas não é diferente, mas o que a gente tem que torcer é que a grande resposta que a gente pode dar é nas urnas. A gente tem que começar a escolher as pessoas comprometidas, não só aqui com a capital, com o estado de Alagoas, mas também com o país. Para quê? Para que políticas voltadas realmente para a geração de emprego e renda, né? Porque a gente só vai sair dessa questão da informalidade. Nós temos 90 milhões de trabalhadores no país. Desses 90 milhões, cerca de 40 milhões estão na informalidade. Aqui em Alagoas, 30% da força de trabalho está na informalidade. Então, o que a gente precisa é se capacitar, se preparar, cobrar dos nossos políticos. Você acabou de falar aqui, antes da nossa entrada, que lá no Congresso Nacional tramitam todo tipo de projeto. Infelizmente, na maioria deles, é para retirar direitos. Então, o que você tem que fazer é cobrar do seu político, do seu deputado federal, para que ele vote com a consciência de querer trazer para você os benefícios e não retirar os mínimos direitos que foram garantidos durante muito tempo, durante muita luta. E a gente está vendo aí, só a CLT, em 2017, foram retiradas 117 artigos que realmente eram protetivos dos direitos dos trabalhadores, com a premissa de quê? De que iriam gerar, no mínimo, 2 milhões de emprego. E o que foi gerado? Zero. Infelizmente, a metade dos trabalhadores estão na informalidade. Muito obrigado, Israel Lessa, pela sua participação no quadro Emprego e Renda todas as quintas-feiras aqui na TV Mar. Você vai terminar o programa junto comigo, tá certo? Assim nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News. Lembrando que às 11h30 da manhã tem Alexandre Lino, Márcio André e seus convidados em uma nova edição do Canal Esportes, falando, claro, trazendo todos os detalhes da movimentação. Ontem o meu Vasco ficou no 4x4 com o Flamengo. Quase que derrotam. Quase que derrotam. Quase, mas fica todas as vezes no quase. É uma coisa impressionante. Vem aí mais um campeão na programação da sua TV Mar Canal 25. Deixo meu grande abraço, um ótimo feriado para você e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Ontem ficamos no